podem ver, encontro-me, aliás, talvez não se note tanto, mas sim, eu estou a trabalhar a partir de casa. Estou a trabalhar numa condição bastante similar ao tipo de trabalho que eu costumo fazer efetivamente no meu dia-a-dia. Antes de mais, esta é a minha casa, efetivamente. E encontro-me com o meu filho em casa, com os meus cães em casa. Portanto, se ouvirem de vez em quando algum barulho desse tipo, é porque estou efetivamente a trabalhar de casa. Portanto, como me dizem os americanos, full disclosure. E talvez seja uma das coisas mais importantes de fazer quando estamos a fazer este tipo de trabalho, especialmente em termos de comunicação, é dizer, efetivamente estou a trabalhar de casa e qualquer tipo de... É claro que tomei as precauções para não ser interrompido, como é lógico, até faz parte da etiqueta, digamos assim, de comunicação, mas de facto todo e qualquer tipo de barulhos que aconteçam são perfeitamente normais e é uma das coisas que eu vou passar também durante este curso. Portanto, eu vou falar um bocado sobre mim muito rapidamente. O meu nome é Marco Cerruti, eu sou de origens italianas e andei um bocado por aí pelo mundo até finalmente em 1990 fixar-me efetivamente em Portugal. Como dá para perceber, o meu português é nativo. Efetivamente, a minha mãe é portuguesa, o meu pai é italiano, portanto, não tenho dificuldades de comunicação, penso eu. Eu trabalho neste momento na Microsoft, eu sou Service Account Manager e basicamente trabalho numa área que me permite dar apoio aos parceiros da Microsoft e que me permite ter uma interação muito grande com todos os parceiros Microsoft e, como estava a dizer há bocado, eu trabalho remotamente, efetivamente, desde há 4 anos para cá, pelo menos, que quase todo o meu trabalho é feito em remoto, é feito a partir de casa, precisamente porque na empresa onde eu trabalho, na Microsoft, nós temos esta cultura em que é permitido, aliás, muitas vezes é aconselhado termos um trabalho a partir de casa. Eu sou um IT Professional desde 1996. Curiosamente, eu comecei precisamente a minha carreira de informática em 1999, precisamente na Galileu. Digamos que o primeiro emprego que eu tive enquanto profissional, enquanto formador, embora depois tenha tido outro tipo de trabalho, mas a Galileu tem um sentido muito especial para mim e é uma das empresas que me ajudaram a ter a minha carreira de informática. Sou MCSE, MCSA e trabalho na área de Identity and Cloud, certificações Microsoft e por aí adiante. E lá está, como eu estava a dizer, faço remote work desde 2011, mas efetivamente praticamente 100% de casa desde há 4 anos para cá. Nesta apresentação, aquilo que vamos falar, aquilo que eu vos vou falar é essencialmente qual é a sensação, o que é que significa trabalhar a partir de casa. E vamos falar um bocado da parte da organização do tempo, organização do espaço, gestão das equipas versus o trabalho em equipa, ferramentas informáticas e comunicação eficaz talvez seja a parte mais importante do ponto de vista de produtividade, porque afinal de contas é precisamente disso que estamos a falar. É uma questão de como gerir a produtividade quando trabalhamos a partir de casa. O equilíbrio laboral, que é muito importante. Muitas vezes fala-se de equilíbrio do ponto de vista de vida e do ponto de vista de trabalho, não é? Tempo livre versus trabalho, o chamado work-life balance. Mas muitas vezes não falamos nós próprios do nosso equilíbrio laboral, e é aquilo que nós estamos a fazer para sermos efetivamente produtivos e aquilo que estamos a fazer depois para gerir o nosso trabalho, digamos assim. Vamos falar também do equilíbrio psicológico, emocional e físico, e depois vamos falar de dicas e de melhores práticas para finalizar, digamos, toda esta panóplia de dicas que vamos dar. E vamos começar por aqui. Qual é que é efetivamente a sensação e de que forma devemos trabalhar a partir de casa? Ou devemos, é uma coisa um bocado, talvez seja um termo demasiado quase arrogante. A verdade é que todos nós somos diferentes, todas as pessoas são diferentes e todos nós temos formas muito diferentes de trabalhar e de abordar o nosso trabalho de facto do dia a dia. O que acontece, e talvez seja das partes mais importantes de compreender, é que
qual é a sensação e como é trabalhar de casa depende, em primeiro lugar, da personalidade de cada um. Agora, com tudo isto, com esta pandemia, com o Covid e por aí adiante, tenho ajudado muita gente a conseguir, por um lado, empresas a conseguir migrar a sua força laboral para, para casa, e tenho também ajudado muitas pessoas a compreender o que é que significa trabalhar de casa. E de facto há pessoas que não gostam. Não gostam, não conseguem, têm graves problemas em conseguir lidar com trabalhar a partir de casa. Ou porque não têm o espaço, ou porque não faz parte da sua personalidade, ou então porque não faz parte do seu estilo de trabalho mesmo. Ou então porque também o trabalho de facto não está preparado ou não se consegue fazer a partir de casa. Por exemplo, trabalhos que tenham uma grande quantidade de papelada já é muito mais complicado de conseguir-se fazer a partir de casa. Estou-me a lembrar, por exemplo, de gabinetes de contabilidade. Embora muitos deles estejam a conseguir fazer e estão a fazer um excelente trabalho. Também fiz alguma colaboração com a Ordem dos Contabilistas Certificados. Lá está, tem tudo a ver com o estilo de trabalho e também com o grau de organização e também com a disciplina. A verdade é que para se trabalhar a partir de casa é necessário ter muitíssima disciplina. E é uma das coisas que mais vou bater durante esta sessão é, de facto, a disciplina. Mas não é disciplina da forma como a maioria das pessoas pensam. Muitas das pessoas, muita gente pensa que estou a falar de uma disciplina porque o sofá está já ali, ou porque tenho um quintal. A disciplina pode ir exatamente no sentido oposto. Muitas vezes podemos dar por nós às 2 e 3 e 4 da manhã ainda a trabalhar. Mas lá está, é necessário ter disciplina também para saber sair da bolha do trabalho, sair do nosso, digamos, do nosso corre-corre e estarmos extremamente organizados, extremamente focados no nosso trabalho para que de facto haja um equilíbrio, como estávamos a dizer, entre o trabalho e a vida pessoal, porque a partir de casa ambas as coisas fundem-se. E muitas vezes fundem-se de uma forma que nós não conseguimos distinguir. E a fusão às vezes acontece sem nós querermos. Por exemplo, eu posso estar aqui a trabalhar e a falar convosco, mas tal como aconteceu há uns tempos atrás no noticiário, em que uma pessoa estava a falar a partir de casa, entram os 2 filhos pela porta adentro, pequeninos, e entra a esposa a tentar tirar os filhos, portanto, há uma fusão sem que haja uma vontade, digamos assim, entre a nossa vida pessoal e a nossa vida de trabalho. Portanto, disciplina é extremamente importante, organização, estilo de trabalho, personalidade de cada um. Neste momento, a questão da personalidade e a questão do estilo de trabalho fica um bocado de lado, porque somos obrigados, de facto, a trabalhar de casa. As pessoas que efetivamente têm a possibilidade de o fazer. Portanto, vamos trabalhar um bocado essa parte da personalidade, do estilo e do grau de organização e, sobretudo, da disciplina. Uma das coisas que eu gosto de passar também é o que é que há de bom e o que é que há de menos bom. E aquilo que podem ver neste slide, efetivamente, não se trata de um erro. O de bom e de menos bom, às vezes, é exatamente o mesmo. O que é que há de bom? Não há deslocações. A partir do momento em que trabalhamos de casa, nós podemos acordar, podemos fazer a nossa rotina e começar logo imediatamente a trabalhar. E o que é que há de menos bom neste aspecto é que não há deslocações. Não havendo deslocações, não há talvez um momento de introspeção que às vezes acontece durante essas deslocações, às vezes efetuar alguns telefonemas a partir do trânsito, ou então estarmos efetivamente um bocado sozinhos connosco próprios. Vamos ver um pouco mais à frente que isso também faz parte da disciplina. Há mais tempo livre. Há mais tempo livre porque a partir do momento em que trabalhamos a partir de casa, também podemos aproveitar horas que não estaríamos a trabalhar noutras condições a partir do nosso escritório, mas ao mesmo tempo temos também mais tempo livre.
E isso também é uma coisa negativa, porque podemos dar por nós, como eu já disse, até às 2, 3 da manhã a fazer este trabalho. Ou então, o contrário. De repente, pensamos, olha, já agora vou lavar a louça, já agora vou arrumar a casa. E quando damos por nós, sem disciplina, acabamos por estar a utilizar tempo que devíamos estar a utilizar para o trabalho, para fazer outras coisas. Há uma coisa importante, isto depende um pouco também das empresas. Por exemplo, eu no meu emprego, no meu trabalho, tenho uma flexibilidade muito grande de horário. Significa que eu, agora, neste momento, são 15 horas, eu posso tirar uma hora para dar esta formação. Não é um problema. Porque, efetivamente, tenho liberdade para o fazer. Mas há, obviamente, empregos em que isso não pode acontecer, como é lógico. Portanto, é necessário também disciplina nessa parte. É um tipo de disciplina mais fácil, porque a maioria das pessoas, quase todos nós, somos extremamente responsáveis no que diz respeito ao nosso emprego, como é lógico. Portanto, lá está. O facto de ter mais tempo livre é uma faca de dois gumes. Também é necessário uma extrema capacidade de organização. Há uma extrema necessidade de organização. Temos de ser extremamente organizados para poder aplicar esta disciplina. Isso é extremamente positivo, ao mesmo tempo pode ser extremamente negativo, porque a organização, se nós tivermos um excesso, acaba por nos roubar até tempo de trabalho. Portanto, aí é necessário algum equilíbrio. Uma das coisas interessantes, e eu gosto muito de estudar esta parte de soft skills e de comunicação e por aí adiante, é que o que há de bom é que melhora a comunicação a trabalhar de casa. Esta é a minha opinião. Porque a comunicação tem que ser feita de uma forma muito metódica. Por outro lado, toda a comunicação acaba por ser feita sem linguagem corporal. E é por isso que eu estou a utilizar a webcam, é por isso que eu tento que as minhas mãos sejam visíveis sempre que estou numa reunião, porque a linguagem corporal é extremamente importante para compreendermos também o que é que vai na alma da outra pessoa. Especialmente quando estamos a fazer gestão de equipas, quando estamos a fazer gestão de recursos humanos, quando temos uma equipa que temos que pôr a trabalhar, a linguagem corporal é extremamente importante e vamos ver mais à frente, mas eu aconselho a toda a gente que seja feita que as reuniões sejam feitas sempre, pelo menos nos primeiros momentos, através de uma webcam, ok? Por outro lado, o que há de bom é que passamos mais tempo com a família. E o que há de mau é que passamos mais tempo com a família. Portanto, é preciso ter um grau de tolerância muito grande e, mais uma vez, muita disciplina. Uma das coisas que vão ser faladas mais adiante também nesta série de cursos é a questão do mindfulness. Temos que estar muito cientes do nosso lugar digamos, na hierarquia da família, estarmos sempre juntos e, sobretudo, saber tolerar as interrupções, que são das coisas piores que pode haver numa pessoa que se concentra e que gosta daquilo que faz e que sabe que tem uma responsabilidade no trabalho. Ser interrompida é pode ser bastante complicado. Quando somos interrompidos por um colega, muitas vezes não temos à vontade para ter o mesmo tipo de reações que teríamos quando estamos a ser interrompidos por um familiar. E lá está, é extremamente importante saber medir e mensurar esse tipo de reações, porque senão pode dar efetivamente alguns problemas. Portanto, calma, serenidade, disciplina são extremamente importantes quando se trabalha a partir de casa. E se tiverem animais de estimação, aproveitem tempos de pausas para ir passeá-los, é sempre bom. Seguindo em frente, deixem-me só ver se está a correr tudo bem aqui com a sessão. O som parece que está bem, a webcam também está a funcionar como deve de ser. Muito bem. Organização do seu espaço. Talvez seja das partes mais importantes. Eu gostava de vos mostrar o espaço que eu tenho organizado, mas, efetivamente, o meu espaço é um espaço mental. Embora tenha uma mesa onde costumo pôr o meu laptop, eu trabalho essencialmente com um laptop, um telemóvel e o café, extremamente importante, e um mouse. Não necessito de mais nada, não uso papel de forma nenhuma. Se utilizarem papel, então utilizem, obviamente, um espaço que vos permita ter as coisas organizadas, tal como se estivessem no vosso escritório. O espaço físico, muitas vezes, tem tudo a ver precisamente com
o estado mental de uma pessoa, basta olhar para a secretária de uma pessoa, se tiver uma secretária extremamente desorganizada, já sabemos que essa pessoa talvez precise de alguma ajuda para conseguir organizar também os seus pensamentos, também para organizar o seu tempo, para poder organizar o seu espaço. É tudo uma questão de tempo e de espaço. A organização do espaço é extremamente importante. Eu gosto de ir variando os espaços. Eu gosto de estar hoje aqui em cima desta secretária, amanhã posso estar até sentado com o portátil em cima das pernas no sofá, posso ir para o quintal se não estiver a chover, portanto, lá está, tenho os meus espaços, não um espaço. Esta foto que podemos ver aqui, neste slide, é aquilo que nos vendem quando pensamos em trabalhar de casa. Um espaço tão bonito e todo meu, tão giro. Mas a verdade é que muitas vezes acontece isto, não é? Acontece, como eu estava a dizer, que a nossa vida familiar se funde com a nossa vida de trabalho, e muitas vezes sem nós querermos. Para as mulheres ainda é mais complicado, porque a mamã é sempre a mamã, portanto, lá está, torna-se muito complexo às vezes conseguirmos organizar. A verdade é esta, a verdade de se trabalhar de casa, se tivermos filhos em casa e aquilo que está a acontecer neste momento devido às condições pelas quais estamos a passar, esta é a realidade do se trabalhar a partir de casa. E se nós não nos conseguirmos organizar, isto que estão a ver neste slide é aquilo que vai de facto acontecer. Vamos andar exaustos, vamos andar completamente desfeitos, sem conseguir organizar as nossas ideias, sem conseguir organizar também o nosso espaço. Portanto, organizar o espaço é extremamente importante. Se tiverem a oportunidade de ter um quarto, uma sala, um sítio isolado, é sempre ideal. E, sobretudo, falar tentar educar o resto da família para que de este momento até este momento eu não posso ser interrompido por alguma, portanto, dando as justificações, mesmo com as crianças, é extremamente importante. Estabelecer uma base de regras, precisamente com a família, para que exista harmonia no respeito do espaço e do tempo de cada um. É extremamente importante. Sem isso, aquilo que vai acontecer é precisamente o que estamos a ver neste slide. Vamos ter problemas. Claramente vamos ter problemas. É um pouco mais complicado de se fazer com os animais de estimação, porque, obviamente, eles vão querer passear, vão querer ladrar, etc. Isso é perfeitamente normal. Com as crianças mais novas também, mas com os nossos companheiros, as nossas companheiras, já se torna mais fácil se os tivermos, como é lógico. Portanto, a organização do espaço, as minhas dicas principais é tentar encontrar um espaço físico o mais isolado possível, com algumas, com algumas limitações. Se tivermos limitações, então tentar encontrar um espaço mental e, sobretudo, ajudar a disciplinar, entre aspas, o resto da família e o resto dos conviventes dentro do nosso espaço. Para que não aconteça, efetivamente, este tipo de desorganização. Portanto, como eu estava a dizer, o mais importante é que podem ser espaços ou um espaço, um sítio sossegado e silencioso, mas há quem prefira um sítio barulhento e caótico. Por que não? Durante algum tempo, não sei porquê, trabalhava muito bem a partir de centros comerciais. Acabava por conseguir ter sempre uma capacidade de concentração muito elevada. Há quem prefira trabalhar com música, há quem prefira trabalhar sem música. Uma das coisas boas de trabalhar a partir de casa, se tivermos um espaço isolado, é que a música que queremos pôr é efetivamente a nossa e não necessita de ser nos headphones, pode ser efetivamente numas colunas. Portanto, lá está, pode ser um espaço assim. É tudo uma questão de preferência e de estilo, como estávamos a dizer no início. Tem que ser o seu espaço, tanto físico como mental. Do ponto de vista de equipamento, talvez seja mais importante de tudo é ter uns bons headphones. Os headphones que eu tenho são efetivamente muito bons. Têm diversas opções, consigo fazer mute a partir do microfone. Toda a parte da comunicação é extremamente importante e torna-se muito ágil. Não é preciso andar à procura de opções. Isso acaba por dar sempre adicionar dificuldade na comunicação.
Uma boa internet é extremamente importante para quem trabalha com internet, que é praticamente toda a gente, obviamente. E um computador estável. Eu trabalho na Microsoft, eu não sei o que é isso, porque normalmente tudo aquilo que nos dão são as versões beta para nós experimentarmos e são bastante instáveis. Portanto, lá está, tentem arranjar um computador estável de onde se consiga fazer um bom trabalho sem interrupções, sobretudo pessoas que não têm ou que têm algumas dificuldades com a informática. É extremamente importante que falem com o vosso apoio para que tenham equipamento estável. Eu trabalhei muito tempo no suporte técnico. Muitas vezes nós chegávamos a receber problemáticas em que os utilizadores já tinham experimentado tudo e mais alguma coisa para resolver. O meu conselho é, se tiverem alguma dificuldade, contactem imediatamente o suporte técnico ou o vosso apoio de IT ou quem vos possa ajudar. Não vale a pena perder muito tempo a tentar resolver coisas que se calhar um suporte técnico consegue ajudar a resolver muito rapidamente. E hoje em dia, com lá está, estas ferramentas de acesso remoto e por aí adiante que temos, torna-se realmente muito simples. Vamos falar um pouco de organização do tempo. Vou só checar que esteja tudo bem aqui com o som e a imagem. Parece-me que sim. Desculpem estes checks que costumo fazer, mas como não tenho feedback auditivo, mais vale ver se está tudo a correr bem do que andar aqui a falar durante 3/4 de hora e depois, no final, ver que ninguém conseguiu ouvir nada. Ora bem, vamos falar de organização de tempo, porque talvez seja a parte mais importante de um trabalho a partir de casa ou de um trabalho remoto. Uma das coisas que faz um pouco de impressão, talvez, às pessoas quando falo do meu método de trabalho é a minha chefia, o meu manager, não está em Portugal. O meu manager está na Alemanha e eu tenho uma relação de managed manager bastante livre, digamos assim. Ou seja, nós organizamos de uma forma que eu de mês a mês vou fazendo alguns reportes, vamos fazendo algumas reuniões e por aí adiante. Este é o método de trabalho que nós temos. Porém, vou dar o exemplo de uma empresa de contabilidade em que são 10 pessoas e existe portanto, a gerente da empresa que necessita de ter constantemente alguma gestão dessas pessoas e gestão das tarefas dessas pessoas. Isso só se consegue através de uma organização do tempo extremamente cuidada. Quando nesta empresa se trabalhava a partir do escritório, essa gestão de tempo era feita um pouco ad hoc, tal como em qualquer escritório. Ou seja, preciso saber como está uma coisa, levanto-me, vou ter com a pessoa e pergunto. A partir do momento em que estamos a trabalhar de casa, é um pouco mais complicado. Já é mais difícil conseguir fazer isso. De qualquer forma, na minha opinião, e tudo aquilo que eu tenho tentado passar também em outro tipo de formação que dou, é que este tipo de gestão ad hoc deve ser evitado a qualquer custo, porque este tipo de gestão ad hoc é um desrespeito pelo tempo e pelo espaço das pessoas que estão a tentar a desenvolver efetivamente um trabalho. E muitas vezes leva também a uma autodesresponsabilização, porque ninguém me perguntou a partir do momento em que se alguém não se levanta e não faz uma pergunta, portanto lá está, acaba por haver uma disrupção muito grande a nível da linha de pensamento. Extremamente importante então é respeitar o nosso tempo. Nós devemos respeitar o nosso tempo. Nós temos 24 horas num dia e 9 horas de trabalho durante esse dia. O respeito pelo tempo é importantíssimo porque se nós não formos organizados e não tivermos o respeito por nós próprios no que diz respeito ao nosso trabalho, vamos acabar por fazer aquilo que eu estava a dizer logo no início. Às 2, 3 da manhã, ainda vamos estar agarrados ao trabalho para poder cumprir com aquilo que se calhar durante o dia
não conseguimos. É algo de, talvez, a pedra essencial do trabalho a partir de casa. Termos uma agenda muito, extremamente cuidada, para que também possamos respeitar o tempo dos outros. Existe, por exemplo, uma etiqueta do ponto de vista pelo menos nós na Microsoft temos uma etiqueta em que nós não ligamos diretamente para alguém sem antes perguntar se posso ligar. É extremamente importante porque, lá está, nós trabalhamos por blocos e temos esta cultura. Tentamos fazer com que eu, se estou a trabalhar num determinado tema, tentar não ser interrompido. E conseguimos isso através de ferramentas também, através de tools como o Outlook, obviamente Outlook por causa da Microsoft, mas pode ser também a partir de ferramentas como o Google, Slack, há muitas outras ferramentas que podem utilizar para isso. Nós utilizamos as agendas do Outlook e utilizamos o Teams para fazer a comunicação entre nós. O Teams permite-me comunicar agora, neste momento, com alguém que está do outro lado do mundo, tal como qualquer outro software de comunicação. E isso muitas vezes, lá está, faz com que existam contactos ad hoc. Estes contactos ad hoc, mais uma vez, são para evitar. Tentem sempre, numa equipa de trabalho, ter extremo respeito pelo tempo e pelo espaço dos outros, ok? Mais vale atrasar, talvez, um pedido de 1 hora, para deixar que a pessoa, então, termine a tarefa que está a executar, do que, de facto, estarmos a interromper e desorganizar, digamos assim, criar entropia em todo o ambiente de trabalho. Uma das coisas que eu costumo aconselhar é utilizar blocos de 15 minutos. Porquê? 15 minutos conseguimos fazer 15, 30, 45, em vez de utilizar blocos de meia hora para fazer marcações, por exemplo. Uma reunião, por exemplo, uma pequena reunião entre dois colegas, eu costumo pôr em 15 minutos. Porque dessa forma já sei que pelo menos tenho mais 15 minutos para poder utilizar e acaba por haver esta regra não instituída dos blocos de 15 minutos. Uma das coisas a evitar é as reuniões CFAV, que é sem fim à vista. Quando marcamos uma reunião, devemos ter sempre um final. Para mim funcionam muito bem, mais uma vez é uma questão de estilo, funcionam muito bem os blocos de 15 minutos, porque durante aqueles 15 minutos somos obrigados a ser extremamente produtivos, ou durante aqueles 30 minutos obrigados a ser extremamente produtivos. 45, 1 hora e 15, por aí adiante. Reuniões de 1 hora, por exemplo, eu costumo marcá-las para 45 minutos. E normalmente são respeitadas. Quase toda a gente das minhas equipas sabe que aqueles 45 minutos são para efetivamente respeitar. Se houver alguma coisa que tem que ser vista, depois dos 45 minutos, normalmente, e digo-vos, isto é quase certo, acaba por ser com uma pessoa apenas. Portanto, ou com 2 ou 3 pessoas da equipa, portanto, pode-se passar para outra reunião sem qualquer tipo de problemas. Portanto, organizem, o vosso tempo é extremamente importante. No que diz respeito à organização das equipas, mais uma vez, o respeito pelo tempo uns dos outros é extremamente importante. O tempo passa a ser espaço. Eu não chegaria ao espaço de uma pessoa, não desorganizaria a sua secretária, como é lógico. Portanto, lá está. Ora, respeito pelo tempo dos outros. Sendo que essa pessoa também tem que respeitar o seu tempo e tem que se saber organizar. Mais uma vez, a agenda do Outlook para mim é a melhor que existe, porque permite-me também, através de ferramentas como o Teams, quando eu faço uma marcação de uma reunião, se essa pessoa estiver dentro da mesma organização que eu estou, eu posso ver os tempos ocupados dessa pessoa. E acaba por ser excelente porque tenho a perfeita e absoluta noção de quando é que eu posso marcar efetivamente reuniões e discutirmos de determinados assuntos. No que diz respeito à organização das equipas, é praticamente tudo aquilo que nós fazemos torna-se um projeto. Pelo menos, mais uma vez, esta é a nossa experiência e tenho estado a passar isto também para outras empresas e, de facto, o resultado é deslumbrante. As coisas fluem de forma muito mais eficaz. Se tudo, efetivamente, for um projeto. Eu utilizo ferramentas como OneNote.
Sempre que eu tenho que abrir um assunto e seguir o assunto com alguém, crio uma paginazinha no meu OneNote. Eu penso que na realidade também haja alguma informação sobre isso, mas online podem procurar também alguma informação. O OneNote permite-me criar uma pequena página, não é propriamente um software de gestão de projeto, é mais do ponto de vista de notas e por aí adiante. Eu utilizo também para gerir projetos. Permite-me, lá está, criar uma pequena ação e a partir do momento em que eu tenho essa ação ativa, marco reuniões com base nisso, no meu calendário do Outlook, utilizando o Teams, e a partir daí tenho uma gestão concreta do projeto, com reuniões regulares, aquelas que nós chamamos de reuniões de touch base. Também é preciso, quando falamos com alguém da nossa equipa, dar liberdade de marcação para essas reuniões, ou seja, dizer, ok, a partir do momento em que tens esta e esta e esta tarefa para executar, quando é que será a próxima reunião? Porque, mais uma vez, estamos a trabalhar de casa, não temos a possibilidade de fazer as reuniões ad hoc. Aqui estamos a passar quase uma disciplina de trabalho no nosso escritório para casa, num sítio onde estamos totalmente isolados, se tivermos sorte em silêncio, e acabamos por ter que fazer este tipo de gestão, porque não existe a comunicação imediata. Poder existir até podia, mas também se deve evitar. Objetivos claros e realistas, não só para os membros da vossa equipa, se forem um team leader, mas também para vocês. Tentar ter a sensação de que nós não somos omnipotentes e a melhor maneira de não falhar é sermos realistas nos objetivos que queremos atingir. Extremamente importante. E finalmente, depois a parte do resumo da reunião é também extremamente importante. Portanto, a partir do momento em que estamos a trabalhar de casa, toda esta parte da organização passa a ter uma importância extrema, porque, mais uma vez, não existe o cara a cara, não existe o ad hoc. Como estava a dizer, reuniões em blocos de 15 minutos são extremamente importantes. Do ponto de vista de reunião, nós falamos sempre de reuniões one-to-one, portanto, pessoa a pessoa, e reuniões de equipa. Um dos conselhos que vos posso dar para evitar que haja percas de tempo é precisamente evitar repetir os temas que foram falados em reuniões um para um, em reuniões de equipa e vice-versa. Isso causa imensa entropia. E a partir do momento em que estamos a falar do nosso tempo e da organização do nosso tempo para podermos trabalhar a partir de casa de uma forma extremamente eficaz, o tempo passa a ser precioso. Extremamente precioso. E se tiverem uma equipa que sente que o tempo está a ser, digamos, desperdiçado ou não está a ser aplicado da forma correta, vamos começar a ter alguma desmotivação. Quando estamos a gerir uma equipa, e neste aspecto tenho bastante experiência, especialmente no que diz respeito a equipas que nunca trabalharam de casa e de repente começam a trabalhar a partir de casa, a motivação é extremamente importante. É extremamente importante, enquanto líder, fazer-lhes perceber que o facto de eles estarem a trabalhar de casa pode ser muito positivo, pode ser motivador também. Dar, por exemplo, dependendo do tipo de trabalho, como é lógico, mas dar a liberdade de conseguirem executar o seu trabalho de acordo com o seu ritmo e o ritmo da sua vida familiar é importantíssimo. Quando eu falo de respeito do tempo, sim, nós temos 9 horas de trabalho e devemos dar essas horas, obviamente, ao nosso empregador, é extremamente importante, mas se o empregador tiver a possibilidade de dizer, de aplicar uma liberdade no ritmo do trabalho, na minha opinião, e na maioria dos trabalhos assim de escritório, pode efetivamente acontecer, desde que não haja um contacto constante com os clientes, desde que a pessoa esteja disponível efetivamente para o cliente, deve ser aplicado. Isto, mais uma vez, tem um pouco a ver com a minha vivência, depende. Eu sei que há sítios, sei que há empresas em que isso é muito difícil, se não impossível, obviamente, de se aplicar. Portanto, lá está, dar espaço e tempo a cada membro da equipa durante as reuniões é também extremamente importante. As reuniões de equipa, uma das coisas que eu costumo dizer é não tentem fazer com que não haja silêncios, como por exemplo pedir uma opinião ou qualquer coisa e ninguém responde, mais vale chamar cada uma das pessoas pelo nome e dar-lhes uns momentos, nem que seja dar-lhe hipótese de dizer assim, sim, não, tenho alguma coisa a dizer, não tenho nada a dizer. Isso é muito importante. Quando estamos todos sentados na mesma sala, é muito mais fácil de fazer.
lá está, temos a linguagem corporal, mas muitas vezes nas reuniões acabamos por ter precisamente então, alguém quer dizer alguma coisa? E temos este silêncio. E este silêncio é muito desconfortável, de facto. Quando estamos numa sala presencial, normalmente temos a linguagem corporal das pessoas a dizer que não. Portanto, a gestão de uma equipa, mais uma vez, em resumo, tem que ser feita de uma forma extremamente organizada, com o respeito do tempo dos outros. E quando falamos de gestão de equipa é uma coisa, trabalhar em equipa é outra. Mais uma vez, etiqueta, respeito pelo tempo dos colegas é extremamente importante. Quando eu estou ao par de um colega, digamos assim, estamos a tentar desenvolver um trabalho em conjunto, comunicação é extremamente importante. E hoje em dia temos tantos meios para comunicar, desde o e-mail, passando pelo Teams, passando pelo WhatsApp, passando pelo Slack, por aí adiante. Atenção aos canais de comunicação, porque uma coisa é comunicação, outra coisa é comunicação efetiva. Vou-vos dar um exemplo. Quando temos a necessidade de fazer um resumo das nossas reuniões, as reuniões são feitas em time. Quando temos a necessidade de fazer um resumo das nossas reuniões, fazemos o resumo da reunião numa folha de OneNote que está acessível a todos, pode ser partilhada entre todos, mas tentamos sempre fazer com que haja um envio dos resultados e das tarefas dessas reuniões para um determinado projeto para toda a gente através de e-mail. Cada ferramenta de comunicação tem capacidades diferentes, especialmente no que diz respeito à comunicação em offline. Significa que se eu mandar um e-mail para todas as pessoas que estiveram participantes numa reunião com um pequeno resumo a apontar para uma folha do OneNote, o que vai acontecer é que essa pessoa, quando necessitar de se lembrar de alguma coisa que foi dito nessa reunião, pode fazer a pesquisa a partir do Outlook. Mais uma vez, porquê? Porque eu não me posso levantar e fazer uma pergunta a outra pessoa, porque as pessoas não estão comigo. Posso fazê-lo eventualmente a partir do Teams, mas é claro que vou estar a incomodar pessoas, vou estar a fazer alguma disrupção no trabalho dos outros. Portanto, lá está, respeito e etiqueta pelo tempo dos colegas. Se toda a gente o respeitar, o trabalho flui muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Uma das coisas talvez mais importantes no que diz respeito à utilização de ferramentas, a utilização de software, é utilizar uma tool, um software, não porque ele existe, mas porque se adapta ao meu método de trabalho. E para isso tem que existir efetivamente um método de trabalho. Tanto que muito daquilo que eu estou a falar aqui é método, não é tanto o tool em si. Eu podia estar aqui a dizer maravilhas das ferramentas Microsoft e, de facto, eu gosto muito. Sou Microsoft desde 1996, desde que comecei a trabalhar nos computadores, tenho a paixão por esta empresa. Mas não gosto de dizer que temos que utilizar uma ferramenta porque ela existe. Isso não se deve fazer. Portanto, de acordo com o método, encontrar a melhor ferramenta que podemos para que uma ferramenta não seja apenas uma ferramenta, para que o software não seja apenas um software, mas seja algo que efetivamente nos ajude a trabalhar e que implementar o nosso método. Conhecer muito bem essa ferramenta, um Teams, um Slack, um Google Hangouts, um Office, por aí adiante, o que quer que seja, tem que se conhecer muito bem para aquilo que nós queremos fazer. E lá está, que se adapte ao método é extremamente importante. Durante algum tempo, eu tentei fazer a gestão da minha equipa utilizando o Planner, Microsoft Planner, que é uma tool, digamos, quase como um project, mas muito mais simples e baseado em cloud. Não consegui. Não se adaptava, de facto, ao nosso método. Por outro lado, o nosso método não se adaptava à ferramenta. Portanto, se estiverem agora a começar a trabalhar de casa, se tiverem que trabalhar em equipa, se tiverem que trabalhar, gerir uma equipa, escolham muito bem a tool, mas sempre baseado no vosso método, aquilo que vocês definirem para o trabalho na vossa equipa. Portanto, nunca usar o software só porque é bonito ou qualquer coisa, porque gostamos ou porque somos, como se diz, fanboys daquele
daquele software house ou daquele fabricante. Um, Importante também, lá está, ferramentas informáticas, portanto, passando ou continuando sobre esta parte das ferramentas informáticas, é aplicar estas ferramentas a uma comunicação eficaz. Portanto, a escolha do software é extremamente importante, mais uma vez, sempre baseada no método. Como eu disse, eu gosto muito de utilizar o OneNote. O OneNote é uma ferramenta que me permite ser extremamente organizado porque tenho tudo separado em blocos que estão separados em separadores e que estão separados em páginas. E isso é basicamente a minha forma de pensar. Adapta-se perfeitamente a mim. Aconselho toda a gente a experimentar, uma ferramenta que neste momento é gratuita, se não me engano já vem com o Windows 10, o Windows 10 já traz uma versão. Se tiverem uma conta Microsoft, podem guardar os vossos blocos em OneDrive. Uma conta Microsoft, tipo Outlook.com, por exemplo, tem sempre algum espaço garantido na vossa conta e podem utilizá-la também para partilhar esses blocos, esses esses, digamos, a vossa organização com equipas ou com outras pessoas. Tenho, por exemplo, pessoas que utilizam isto para partilhar informação com os seus clientes. Mais uma vez, muita da minha experiência passa por empresas de contabilidade, do ponto de vista de cliente final, e acabam por, lá está, partilhar muita coisa com os seus clientes através de blogs de OneNote. Ferramentas mais comuns para a comunicação. Temos Skype, temos Teams, temos Hangouts, temos Zoom, agora um bocado polémico, porque parece que há um problema aí de segurança, não me vou pronunciar sobre isso, não conheço os pormenores. Skype é extremamente utilizado e é uma ferramenta da Microsoft que que pode ser utilizada para fazer partilhas de ecrã, videoconferência, portanto, chamadas, lá está, acaba por ser muito flexível em muita coisa, mas é uma ferramenta de comunicação, um para um, eventualmente mais do que um para um, mas do ponto de vista de trabalho já é um pouco talvez pobre, porque tudo aquilo que tem a ver com a partilha de informação entre equipas de trabalho, então aí já passamos, por exemplo, para o Teams, ou para um Slack, ou para, lá está, o ambiente Google. Todas essas, um Teams, por exemplo, permite-nos partilhar documentos dentro das próprias equipas. Vejam essa parte se tiverem a oportunidade, vale a pena, e acabamos por ter métodos de trabalho extremamente coesos de produtividade. A mesma coisa consegue-se através de Google, através de Hangouts. Há vantagens num, há vantagens no outro. Quero ser o mais, digamos, transversal possível nesta formação. Vejam e escolham qual é que é a vossa melhor ferramenta. Melhores práticas para uma comunicação eficaz, como eu tenho vindo a dizer durante esta formação, é agendar reuniões, sempre agendar reuniões, tentar o menos possível fazer as coisas ad hoc, termos o nosso dia muito bem escalonado e com tópicos precisos, tentar não sair, não divagar dos tópicos da reunião. Okay? Mais uma vez, estamos trabalhar a partir de casa, temos que ser extremamente eficazes, temos que ser extremamente disciplinados. Se tivermos a fazer reuniões entre equipas, uma das coisas que eu aconselho, por exemplo, é nomear um maquinista. O maquinista é aquele que, se estivermos a divagar, vai logo levantar bandeiras e dizer: oh, pessoal, estamos a divagar, calma, vamos tentar voltar aos tópicos, por favor. Se quisermos falar do tópico que estávamos agora a falar, vamos adicioná-lo na reunião e vamos falar a seguir, ou então vamos marcar outra reunião onde vamos falar efetivamente desse tópico. Okay? Não consigo sequer exprimir quanto importante é este tipo de organização. Se nós não fizermos isto, e eu tenho essa experiência porque também falhei a partir de casa na gestão das minhas equipas, era por causa disto. Não ter uma organização praticamente militar, quase militar. Mas há uma coisa importante que eu talvez me esteja um bocado a esquecer de falar, que é a parte do social. Vamos falar isto nos próximos slides, não incluí aqui. Mas eu, por exemplo, com a minha equipa, organizo 2 vezes por semana uma reunião de equipa em que não vamos falar de trabalho, vamos fazer 15 minutos só a falar de nós, só a falar entre nós de aquilo que, sem tópicos, completamente.
Isso também é importante, porque nós não somos máquinas. E embora quando estamos a trabalhar a partir de casa temos o contacto social da nossa família, quando esta coisa toda do Covid acabar, claro que podemos ter contacto social com os nossos amigos também lá fora, e se continuarmos assim a trabalhar de casa, efetivamente podemos ter uma liberdade muito grande de encontrar-nos com os nossos famílias, com os nossos amigos, etc. Se formos organizados desta forma, vamos passar a ter até mais tempo livre para o fazer, essencialmente por causa da falta de deslocações e por causa da organização. Vamos andar, eu pelo menos esta é a minha experiência, desde que comecei a trabalhar com este método que eu vos estou a passar, muito mais liberto, muito mais com espaço mental muito mais aberto. Portanto, lá está, acaba por ser uh, uma grande vantagem conseguir trabalhar desta forma. Portanto, lá está. Resumo das reuniões também é extremamente importante e penso que evitamos sempre, ou temos que tentar evitar sempre fazer com que haja demasiados tópicos numa reunião, tentar ser o mais objetivos possível. Equilíbrio laboral. O equilíbrio laboral tem a ver com a nossa organização versus o nosso trabalho, ou seja, um bocado aquela, um bocado não, tem tudo a ver com a regra dos 80-20, o princípio de Pareto, ou seja, 80% dos resultados advém de 20% dos nossos esforços. Nós conseguimos identificar esses esforços, então vamos conseguir trabalhar com mais foco nesses 20% para produzirmos melhor. Mais uma vez, a organização é chave, organização é trabalho. Eu vejo isso em muitas pessoas que pensam: epá, hoje não fiz nada. A única coisa que eu fiz hoje foi organizar a minha agenda. Imaginem, a única coisa. Então, mas isso não é trabalho. Isso é trabalho. Isso faz parte daqueles 20% em que estamos a tentar e conseguir identificar aquilo que é extremamente importante para que, imagina que é uma segunda-feira e estamos a organizar o nosso trabalho, para que depois, nas terça, quarta, quinta e sexta, estejamos a executar o nosso trabalho de forma metódica, focada e efetivamente com objetivos. O trabalho a partir de casa tem essa maior dificuldade, é conseguir encontrar quanto tempo é que vou dedicar à minha organização e quanto tempo é que vou dedicar efetivamente ao meu trabalho. A regra dos 80-20, um princípio de Pareto, é extremamente importante. Disciplina, saber quando começar, saber quando parar e, sobretudo, saber fazer pausas. Saber fazer pausas é extremamente importante. A partir do momento em que estamos a trabalhar de casa, há qualquer coisa, um clique qualquer que nos diz: agora tenho mesmo que trabalhar muito para provar que é possível também trabalhar a partir de casa, porque é um shift cultural muito grande, sobretudo aqui em Portugal. Portanto, saibam quando fazer pausas, porque senão vão acabar como aquela pessoa que vimos no slide anterior, deitada em cima da secretária e completamente desfeita. E passando à parte importante do equilíbrio psicológico, emocional e físico. Neste discurso vocês vão ter algumas pessoas que vão, portanto, outros formadores que vão abordar isto muito mais profundamente. Portanto, aconselho vivamente a ver todas estas partes. Eu sei que vou estar também nessas sessões. É extremamente importante saber ouvir a mente e o corpo. Há alguns sintomas que indicam que efetivamente estamos a ficar esgotados, tanto psicologicamente como fisicamente. Estar parado é mais esgotante do que fazer exercício físico. E agora, com tanta gente a trabalhar a partir de casa, vemos imensos vídeos na net de pessoas que fazem exercício físico e que se calhar nunca tinham feito. Eu ouvi pessoas que se queixam que não podem ir à rua correr, que nunca correram na vida deles. Portanto, é de facto extremamente importante manter uma atividade física, fazer higiene mental e manter a sua psique de uma forma, portanto, mantê-la equilibrada. Largar o telemóvel ou as redes sociais é extremamente importante. E praticar uma autocensura social. Quando vemos comentários, por exemplo, durante as nossas pausas, já agora isto aqui
Pode ser durante as pausas de trabalho, que uma pessoa pega no telemóvel e vai ver o que é que está no Facebook, no Instagram, etc. Tentem abstrair-se disso. Quando vemos alguém que diz uma baboseira, uma asneira muito grande no Facebook, passe à frente. Responder, comentar é negativo. Sempre. É algo que vai conspurcar a vossa mente. Porque a partir do momento em que fazemos um post, o que vai acontecer é que estamos à espera de respostas. Se estamos à espera de respostas, entramos num estado de espera. E o que vem daí nunca se sabe. Pode ser positivo, pode ser negativo. Mantenham o contacto social com os vossos amigos, os vossos conhecidos, a vossa família. Mantenham sempre um contacto social saudável, ponto a ponto, com essa pessoa. Esqueçam, tentem esquecer as redes sociais, sobretudo numa altura destas. É importante manter-se informado. A informação não se vai buscar às redes sociais, especialmente nas páginas públicas. Importantíssimo. Vamos nos aborrecer, porque o nosso cérebro precisa disso. O nosso cérebro precisa de, a partir do momento em que não estamos ou que estamos a trabalhar de casa, pode haver uma sobrecarga muito grande de trabalho, mesmo que seja organizado. O nosso cérebro precisa de parar. Precisamos de nos efetivamente aborrecer. Ok? Portanto, vão falar num próximo webcast de mindfulness. Eu não vou abordar aqui o mindfulness, mas ser consciente da sua própria consciência, é aquilo que eu gosto de definir o mindfulness, ter inteligência emocional perfeitamente em linha com a nossa maturidade emocional. É muito importante, de facto. E durante 4 anos, como eu estava a dizer, trabalhei a partir de casa. Houve meses em que eu praticamente não saía de casa porque queria fazer efetivamente o meu trabalho. Comecei a sentir alguns sintomas que os americanos depois vinham a descobrir que lhe chamam cabin fever. É a febre da barraca. Ou seja, é algo, são sintomas físicos que são sentidos por pessoas, especialmente no Alasca, quando os invernos são muito longos e não podem efetivamente sair de casa, desde cansaço emocional, cansaço psicológico, cansaço mesmo físico. Exercício físico é muito importante, a alimentação é extremamente importante também. Um dos conselhos que gosto de deixar aqui é, quando chega a hora de almoço, quando chega aquela hora que é a hora de almoço, vão cozinhar. Quem gosta de cozinhar, vá cozinhar. Agora já não dá para ir aos restaurantes, infelizmente, senão dizia, vão ao restaurante, façam uma pausa nesse aspecto. Não, vão cozinhar. Aprendam a cozinhar. É, de facto, algo que nos ajuda a quebrar o dia e ajuda a ter digamos, uma parte só para nós, em que estamos dedicados a fazer alguma coisa que não seja trabalho, que não seja estar a olhar para um telemóvel, que não seja estar a ver televisão. Dicas e melhores práticas, então, para terminar. Disciplina, importantíssimo. Comunicação com toda a gente, desde o momento em que entramos a fazer um trabalho em casa, comunicar com os nossos parceiros, com os nossos filhos. Este é o meu espaço, este é o meu tempo, eu tenho que executar o meu trabalho. Por favor, tentem respeitar o espaço e o tempo. Normalmente resulta muito bem. Mais uma vez, tem tudo a ver com comunicação. A partir do momento em que nós estamos em casa, temos que comunicar também para fora, portanto, a comunicação é extremamente importante com os nossos colegas. Tentar fazer com que a comunicação seja o menos ad hoc possível, para que seja sempre com base num calendário. Mais uma vez, não se aplica a todos. Okay? Isto é o cenário, de facto, ideal, de acordo com as melhores práticas. Tu és importante, e eu aqui trato toda a gente por tu, porque nós tratamos-nos por tu a nós próprios, como é lógico. Ter rotinas. Acordar de manhã, fazer uma rotina como se fôssemos sair de casa, vestir uma roupa confortável, mas que de facto não seja o pijama. Andar todo o dia de pijama quando estamos a trabalhar de casa é negativo. Não há aquele momento em que estamos a quebrar, digamos assim, o nosso sono para efetivamente começarmos um dia. Ok? Tenho reuniões muitas vezes com pessoas que estão webcam e mesmo assim estão de robe, que é bom, sem dúvida,
Mas tentem não utilizar isso. Tentem fazer algo para vocês. O vosso espaço. O vosso momento. Extremamente importante. Portanto, como estava a dizer também, a organização é chave para atingir os objetivos e para atingir o equilíbrio. É necessário compreender que existe controle absoluto e existe a gestão de controle. Vocês pensam que podem ter controle absoluto de qualquer coisa que seja na vossa vida? Esqueçam, só vos vai causar ansiedade. A gestão do controlo é muito mais importante. Sabermos e limitar ao que é que nós temos efetivo, ou do que é que nós temos controlo, saber do que é que podemos ter controlo e dentro de que limites podemos ter controlo de alguma coisa, versus aquilo que, se não vale a pena, não vale a pena. Isso faz parte também de mindfulness e certamente nas próximas sessões também vai ser abordado. E finalmente, talvez a parte mais importante para além da disciplina é método, método, método. Trabalhar de casa é, de facto, uma arte. Como eu disse no início, é uma arte que tem a ver com saber gerir o seu tempo, saber gerir o seu espaço, saber gerir a sua alimentação, saber gerir o seu exercício físico. Tentar ser o mais disciplinado possível, pelo menos durante a semana. Depois, no fim de semana, façam o que quiserem. Mas, de facto, durante a semana, termos um trabalho muito em caixinhas é extremamente importante. E com isto, terminamos. Antes de mais, agradeço a Galileu por me ter convidado a fazer este webcast. O meu contacto está aqui, é mcerruti77@hotmail.com. Se algum de vocês me quiser contactar diretamente, está aqui o meu contacto, podem fazê-lo. Vou só ver se existe alguma questão aqui. Ok, parece-me que correu tudo bastante bem, penso eu. Espero que toda a gente me tenha conseguido ouvir e espero que tenham gostado disso. Agradeço mesmo a todos por estarem aqui hoje e mais uma vez, se tiverem algum tipo de dúvida ou quiserem algum conselho relativamente